Olá, meu querido! Olá, minha querida! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Lourenço. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que muitos sejam alcançados pelo estudo da palavra de Deus. E hoje eu vou trazer para você mais um estudo, mais aqui uma curiosidade bíblica. E eu quero falar hoje sobre o livro do profeta Jonas. Jonas, que é muito conhecido também, a sua história é muito conhecida. E a Bíblia está repleta, de histórias impactantes, mas poucas são tão conhecidas e, ao mesmo tempo, tão mal compreendidas como a história do profeta Jonas. Muitos lembram apenas do profeta que foi ali engolido por um grande peixe, mas a mensagem central não é sobre o peixe, a mensagem central é sobre ali a misericórdia de Deus que alcança até os piores pecadores. Então ela é a mensagem central ali do livro de Jonas. E hoje nós vamos mergulhar neste livro profético e também que é um livro curto com apenas 4 capítulos, mas que traz lições profundas para a igreja e para toda a nossa vida cristã. Vem comigo nesta grande história do profeta Jonas. Hoje vamos falar, como eu disse aqui no início do nosso vídeo, sobre o livro do profeta Jonas, o livro de Jonas, e nós queremos fazer aqui um contexto histórico e geográfico. Então nós precisamos primeiro compreender e entender quem era Jonas, quem foi este profeta, quem era este homem. Jonas é um nome que significa pomba, guarde aí, marque aí. Então este nome significa pomba e ele era filho de Amitai e aparece em segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, como um profeta no reinado ali do rei Jeroboão II, que foi rei de Israel entre 793 a 753 antes de Cristo. E isso nos coloca ali no século 8 antes de Cristo. É época de prosperidade política, mas também de grande decadência espiritual ali em Israel. Então Israel estava vivendo uma época, como eu disse aqui, de uma grande prosperidade política ali com o reinado de Jeroboão II, mas também Israel estava vivendo uma grande decadência ali espiritual nessa época aí do profeta Jonas, Israel nessa época, politicamente, como eu disse, Israel vivia um período de expansão territorial sob ali o reinado de Jeroboão II, mas que espiritualmente o povo estava mergulhado ali na idolatria e injustiça social. Profetas contemporâneos ali de Jonas foi como Amós, Oséias, que acabaram também denunciaram ali esses pecados ali de Israel, essas idolatrias, essas injustiças sociais que Israel estava vivendo no tempo ali de Jeroboão II, no tempo de Jonas. E a história principal do livro de Jonas vai ser narrada e acontecer ali em Nínive, Nínive, que era a capital da Assíria, situada às margens do rio Tigre, onde hoje é o norte do Iraque. Então era uma cidade poderosa,
mas também era uma cidade extremamente cruel, né? Cruel. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade, violência, conhecido ali pela sua opressão. Então, veja o cenário do que estava acontecendo, veja o cenário aonde Jonas iria pregar a palavra de Deus. E o escândalo, né, do chamado, quando falamos do chamado, né, Deus manda Jonas então pregar exatamente para o povo que era inimigo mortal de Israel. E aí nós precisamos também, às vezes, nós criticamos Jonas pela sua atitude naquele primeiro momento de não querer ir pregar, mas quando nos colocamos e vemos o cenário, a situação, realmente era difícil. Jonas teria que pregar ali para um inimigo mortal de Israel, um inimigo cruel, um inimigo que não tinha piedade ali dos seus adversários. Então, nós vamos aqui ver, né, que era uma situação muito difícil naquela época também, se nós imaginarmos a situação de Jonas, porque muitas vezes nós somente criticamos a atitude, como eu disse aqui dele, que é aquela primeira atitude de tentar fugir, de tentar se esconder para não pregar, mas também precisamos entender o lado de Jonas, de que não era fácil ter que ir até a cidade de Nínive, a capital da Síria, de um inimigo mortal ali do povo de Israel. E quando nós fazemos aqui um contexto geográfico e histórico de Nínive, nós podemos falar da sua localização. Nínive ficava, como eu disse, às margens do rio Tigre, no atual norte do Iraque, que é conhecido hoje, né? Era uma cidade continental distante, centenas de quilômetros do mar. Nós vamos falar sobre isso, porque a grande questão, porque a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que Jonas é vomitado, ou ele é jogado ali por um grande peixe às beiras do mar, né? Então precisamos entender, primeiro ponto, que Nínive estava centenas de quilômetros de distância do mar. Então não havia mar em Nínive. Vamos lá. Tamanho. Qual era o tamanho da cidade de Nínive? Segundo o próprio livro de Jonas, no capítulo 3 e o verso do número 3, essa cidade era uma cidade muito grande, né? 3 dias ali de caminhada para se atravessar Nínive de uma ponta a outra, levava-se aproximadamente ali 3 dias de caminhada. E os arqueólogos descobriram muralhas com cerca de 12 quilômetros de comprimento e além de uma vasta região urbana ao redor. Então, era uma cidade grande para a época, né? Pois por ser capital ali da Assíria, era uma cidade grande. A importância, ela, como eu disse, era a capital do Império Assírio, né, conhecido pela ali sua crueldade, pela sua violência. Então, vejam só, né, como eu disse aqui, não estou defendendo Jonas por completo, totalmente, dizendo que ele estava certo, pela atitude que ele tomou, a primeira atitude de tentar fugir, se esconder de Deus, para não pregar, mas vejam só, ele ia a uma cidade que era a capital do seu inimigo, e era uma cidade muito cruel, uma cidade violenta, era um povo, né? Quando a gente fala da cidade, a gente está falando do povo, né? Falamos ali, eu estou falando aqui da cidade no modo geográfico, mas quando falamos da crueldade, da violência, estamos falando ali do povo daquela cidade. Então, era um cenário muito difícil para Jonas naquele momento. Então, os registros históricos mostram práticas de extrema brutalidade contra povos conquistados, né? Existem registros históricos que mostram essa crueldade ali dos ninivitas, né? Que era a capital da Síria, Nínive.
principalmente ali contra os povos que eram conquistados pelos assírios, né? Eles eram muito cruéis ali com os seus inimigos, muito cruéis ali com os povos conquistados em guerras, né? Conquistados em batalhas. E quando nós falamos da questão do mar, né? É aí que vem a grande questão. Nínive tinha mar, não tinha mar, porque Jonas é ali vomitado por aquele grande peixe à beira do mar. Então, quando nós falamos sobre mar em Nínive, nós vamos ser bem claro, não havia mar em Nínive. Vamos deixar isso bem claro. Não havia mar em Nínive. Mas aí, então, a Bíblia está mentindo. Quando a Bíblia diz que Jonas é vomitado por um grande peixe ali às beiras do mar, e ali ele sai para Nínive, mas aí nós precisamos entender a geografia do local, precisamos entender a geografia toda ali que acontecia, como que era a geografia ali naquela época. Então, portanto, quando Jonas foi lançado ali pelo grande peixe, isso aconteceu provavelmente na costa do mar Mediterrâneo. Olha só. Então, quando a Bíblia diz que Jonas é ali lançado, né? Algumas traduções diz vomitado, como eu usei várias vezes essa palavra, pelo grande peixe, provavelmente ele tenha sido lançado ali à costa do mar Mediterrâneo. E depois Jonas precisou viajar até chegar em Nínive, uma longa jornada de aproximadamente. Guarde isso. Mas antes de eu te falar a distância, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois o assunto é bem curioso. Antes de eu falar a distância, quero que você deixe aí o seu like. Vamos lá, vou contar aí 5 segundos, aí você deixa o seu like. Vamos lá, 5 segundos, deixa o seu like, a gente vai falar aqui a distância do mar Mediterrâneo, onde Jonas é lançado pelo peixe, até ele chegar à cidade de Nínive. Já deixou o seu like? Valeu, Deus abençoe, o seu like ajuda muito a nós continuarmos aí com o nosso trabalho, porque quando você deixa o seu like, né, o YouTube entende que o vídeo é legal, que você gostou do vídeo e ele vai indicando para mais pessoas. Vamos lá, então eu disse que Nínive não tem mar, não é isso? Não, Nínive não tem mar. Precisamos deixar isso bem claro. Então, Jonas é lançado à costa do mar Mediterrâneo. Depois ele precisa viajar ali até a cidade de Nínive. E Jonas faz uma viagem longa, uma jornada longa de aproximadamente 800 quilômetros. Vejam só, da onde Jonas é lançado, do mar Mediterrâneo, até chegar na cidade de Nínive, Jonas precisa fazer uma longa caminhada, uma longa jornada, uma longa viagem de 800 quilômetros. Olha, não foi fácil, realmente não foi fácil você caminhar 800, pensa aí comigo, você caminhar 800 quilômetros. E falando isso de uma pessoa comum, com saúde, uma idade aí ainda jovem, não sei qual é sinceramente a idade de Jonas, mas vamos falar aí um homem mediano, né, de seus 30, 40, talvez 30 anos, 40 anos, não sei, isso aí eu estou deduzindo. Então imagina aí um homem com uma saúde boa, quanto ele caminharia, né, quanto tempo ele levaria para caminhar 800 quilômetros. Então a pé, normalmente aí uma pessoa com uma boa saúde, né, bem hidratado, uma pessoa, ela caminha entre 20 a 30 quilômetros por dia. Vejam só, uma pessoa ela pode caminhar aí de 20 a 30 quilômetros por dia. Tudo isso depende do terreno, da situação, do tempo, depende de muita coisa. Isso nós estamos falando também, incluindo algumas pausas, algum descanso. Jonas, ele demorou, ou seja, ele viajou do mar Mediterrâneo até Nínive aproximadamente de 30 a 40 dias. Então, depois que Jonas é lançado pelo grande peixe ali à beira do mar, e até ele chegar a Nínive, ele demorou aí
ele caminhou, viajou ainda em torno de 30 a 40 dias de caminhada, de viagem, até chegar à cidade de Nínive. Como eu disse, incluindo aí pausas, descanso. Claro que ele não ia conseguir fazer isso sem parar, né? Nenhum ser humano consegue caminhar 30, 40 dias sem descansar um pouco, sem fazer uma pausa, sem comer, se alimentar, beber. Então, Jonas demorou aproximadamente de 30 a 40 dias para chegar até a cidade de Nínive. Então, não foi assim, ó. Ou seja, Jonas é vomitado, o peixe lança ele já chega em Nínive e sai pregando. Não, ainda levou um bom tempo, uma boa caminhada. Imagine como Jonas chega até a cidade de Nínive, com certeza cansado pela viagem, né? Se fosse, por exemplo, de repente, se ele tivesse de jumento, de um burro, talvez ele levaria um pouco, talvez não, certeza, ele levaria um pouco menos de tempo, porque ele ia caminhar um pouco mais, 30, 40 quilômetros, ele ia gastar aí de 20 a 27 dias para chegar, se fosse no caso de um jumento. Então, isso nos mostra que obedecer ali ao chamado de Deus exige esforço, né? Exige muito esforço. Então, renuncia e até viagens longas, mas quando Deus ele envia, ele também prepara o caminho. Mas é claro que tudo isso também foi pela sua primeira ali desobediência, né? Então, o que nós precisamos aqui explicar é que o vomitar do peixe, né, não foi em Nínive. É isso que nós precisamos deixar bem claro. Esse vomitar do peixe, de lançar Jonas, não foi em Nínive, não aconteceu na cidade de Nínive, mas em terra firmes ali, em algum ponto da costeira, né? Reforçando aqui a ideia de que o milagre não foi geográfico, certo? Mas sim segundo a chance segundo a chance que Deus deu ao profeta. Então Deus aqui está na realidade dando ao profeta uma segunda chance, né? Então aqui Jonas não é vomitado diretamente ali na cidade de Nínive, mas próximo ali do mar Mediterrâneo, ali entre o mar Mediterrâneo. E a ideia aqui é de que Deus está dando a Jonas uma segunda chance para que o profeta vá até ali e pregue a palavra de Deus. Agora nós vamos fazer uma exposição do livro de Jonas, falando de capítulo por capítulo. Como eu disse, é um livro curto com apenas 4 capítulos. Vamos falar do capítulo 1. No capítulo 1, então, nós temos aqui a fuga do profeta, né? Então, capítulo 1 vai falar aqui da fuga do profeta, não é isso? Por exemplo, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Isso está no capítulo 1. Então, Deus chama Jonas, né? Deus chama Jonas e dizendo, levanta-te, vai até Nínive e clama contra ela. Mas Jonas foge, né, para uma cidade chamada Tarsis, né, na direção totalmente oposta, totalmente ao contrário de Nínive, tentando escapar ali da presença do Senhor. Talvez uma inocência de Jonas, né, tentar fugir de Deus, se esconder de Deus. Era uma inocência que de repente o homem tinha naquela época, achar que podia se esconder de Deus, que podia fugir de Deus. E ele desce a Jope, né? Entra ali no navio e tenta se esconder, né? Vejam só a inocência, não sei, posso dizer inocência do homem naquela época, o pensamento naquela época, achar que podia se esconder de Deus. E vem ali, aí nesse capítulo, nós vemos que vem a grande tempestade, né? Enquanto os marinheiros clamam, ali Jonas está dormindo, Jonas dorme ali. Então o profeta, ele reconhece a sua culpa e é lançado no mar. O que eu achei bem interessante é, como eu disse aqui, que o Jonas, o profeta, ele acaba reconhecendo que aquela tempestade, aquele momento, aquela situação, era culpa dele. E isso é interessante
quando o homem reconhece a sua culpa, né? Quando o homem reconhece, sabe que às vezes o que está acontecendo em volta é culpa dele. E o Senhor envia ali um grande peixe que engole Jonas, né? Outra coisa bem interessante que nós costumamos dizer que é uma baleia, né? A gente ouve muito essa questão que foi uma baleia, tal. Não sei se por conhecimento da época, mas o próprio livro de Jonas, que foi escrito por ele mesmo, né? Isso é unânime entre os teólogos, é unânime entre os historiadores que o livro de Jonas foi escrito pelo próprio profeta Jonas. E ele cita um grande peixe, ele não fala o nome do peixe, se era uma baleia, ou que tipo de peixe era, mas só diz que era um grande peixe. A gente, principalmente em escola dominical das crianças, né, mostra ali a baleia, as tias ali, as professoras falam, né? Mas é, claro, para ilustrar a história, para as crianças entenderem melhor, mas a Bíblia realmente fala de um grande peixe, não citando o seu nome, se era uma baleia ou que tipo de peixe era. Então, uma lição que nós temos aqui, que não adianta fugir de Deus. Não. Sempre que tentamos andar no caminho contrário ao chamado, enfrentamos tempestades. Guarde isso. Vou repetir que não adianta fugir de Deus, porque sempre que tentamos andar no caminho contrário ao chamado, nós temos um chamado, Deus nos chama. E quando tentamos andar nesse caminho contrário daquele chamado, nós vamos enfrentar ali uma grande tempestade, que é o que foi que aconteceu justamente ali com o profeta Jonas, né? Ele tentou ir totalmente ao contrário do chamado de Deus e ele acaba enfrentando toda a situação, toda a tempestade ali, e ele acaba sendo lançado no mar. E aí nós vamos para o capítulo de número 2 e vai falar da oração no ventre do peixe, não é isso? Quando nós vemos aqui o capítulo de número 2, que o título de Jonas no ventre do grande peixe, vejam só, né? Não é da baleia, mas do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Então o capítulo 2 fala aqui da oração no ventre do peixe. Então Jonas, ele passa ali 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não quero entrar nesse detalhe, mas uns acreditam nessa história, outros não acreditam, mas eu acredito no que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia falou, eu acredito, né, que Jonas ali passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ele ora a Deus em meio à aflição, reconhecendo a sua dependência do Senhor. Isso é importante, né? Jonas, no ventre do peixe ali, ele vai orar e reconhece a sua dependência de Deus. E no final ele faz um voto, ele acaba fazendo voto ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. E Deus ordena ao peixe que o vomite Jonas em terra seca. Ele chega até chamar ali aquele lugar de inferno, né? O inferno, ele esteve no inferno. Vejam só a situação que imagine Jonas ali numa grande 3 dias e 3 noites, em uma escuridão, sem saber o que vai acontecer, se ele vai morrer, o que vai acontecer. Acredito que Jonas realmente já tinha quase que perdido as esperanças, porque pensava ele, quem sabe, que iria morrer, mas ele ainda procura ao Deus dos milagres, ao Deus que pode fazer milagres, e ali ele pede a Deus misericórdia, reconhece a sua dependência, reconhece que errou, reconhece a sua dependência, e Deus ali o livra e faz com que aquele peixe o vomite em terra seca. Qual a lição que nós aprendemos neste capítulo 2 é que mesmo nas profundezas, Deus ouve o clamor do arrependido. Vejam só que lindo, mesmo nas profundezas, Deus ouve o clamor do arrependido. Esse episódio também aponta para Cristo. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 12, verso 40. Então, é bem importante que mesmo nas profundezas, mesmo na escuridão, mesmo nas grandes dificuldades, como Jonas chama aquele lugar de inferno, né, que ele estava no inferno, Deus, ele ouve o clamor do arrependido. Vou deixar bem claro que ele ouve o clamor daquele que se arrepende, assim como Jonas se arrependeu. E no capítulo 3 tem um avivamento em Nínive, né? Nós vamos aqui para o capítulo 3 do livro de Jonas,
e nós vamos ter aqui o avivamento, né? Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E aí Deus fala novamente, levanta-te, né, e vai a Nínive. Quando Jonas ali ele é vomitado pela baleia, Deus fala com ele novamente, olha, agora você levanta e vai até Nínive, como eu tinha te dito lá no primeiro momento. E agora Jonas obedece, né? Acho que ele não era tão doido, não tão louco, né, para desobedecer pela segunda vez e no mesmo erro. Errar uma vez, ok. Errar a segunda vez no mesmo erro é complicado. Mas Jonas agora, dessa vez, obedece e vai até Nínive. E ele prega uma mensagem curta. Uma mensagem curta, ainda 40 dias em Nínive será submetida, né? Então ele prega totalmente, olha, Deus vai destruir os ninivitas daqui 40 dias, então Deus mandou vir falar a vocês que se vocês não se arrependerem, né, daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Então o povo crê na mensagem de Jonas. Isso que é interessante, que quando Jonas, como eu disse, é uma mensagem curta, direta, Jonas não enrola muito, sabe, não fica como nós costumamos dizer alguns pregadores, enfeitando o pavão. Jonas vai direto no assunto, Jonas vai direto e já diz, olha, daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. Daqui 40 dias Deus vai destruir todos vocês, animais, tudo, crianças, mulheres, homens, e pronto. E o povo ali acaba acreditando e se arrepende. Então o povo jejuma, veste-se ali de sacos, né? E até o rei desce do trono, se humilha e clama por misericórdia. Até o rei mesmo ali, veja que eu disse que era um povo cruel, um povo que não tinha piedade de ninguém, mas quando eles ouvem a mensagem de Jonas, eles se arrependem, eles jejuam, se veste de saco, que o saco naquela época, se vestir de saco era uma forma de humilhação, de arrependimento, né? E até o rei também faz isso, o rei decreta, na realidade é o rei que decreta que todos jejuassem, até os animais jejuassem, crianças, mulheres jejuassem, e se vestissem de saco em forma de humilhação, em forma de arrependimento, de pedir misericórdia a Deus para que não destrua a cidade. E Deus vê ali o arrependimento e poupa a cidade de Nínive. Oh, glória, esse é o nosso Deus, né? É um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus de misericórdia para aqueles que se arrependem, mesmo que cometeram pecados tão cruéis, mas se realmente se arrependeram do fundo da alma, do fundo do coração, o nosso Deus é o Deus de misericórdia, que perdoa todos os pecados. E a lição que nós temos aqui é que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas e até cidades inteiras. Veja que a cidade inteira de Nínive se arrependeu, né? Deus transforma vidas e não só vida, mas como Deus pode mudar até uma cidade, né? Para que uma cidade inteira venha a se arrepender. E o capítulo 4, que é o último capítulo de Jonas, que eu disse que são 4 capítulos, é o profeta irado e a misericórdia de Deus, né? É o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Porque Jonas ficou descontente, né? Em vez de se alegrar com a salvação de Nínive, Jonas fica irado, né? Jonas se ira. Mas como pode? Eu sabia que o Senhor ia se arrepender desse povo. Jonas, ele foi com a intenção de que ele ia pregar, falar, mandar o que Deus mandou fazer e Deus ia destruir. Pronto, e ponto final. Acabou. E era o que Jonas queria. Que Jonas, como homem, ele queria isso. Aí eu te faço uma pergunta. Será que Jonas não era tão cruel quanto os ninivitas? Será que Jonas não era tão, às vezes, ruim, maldoso quanto os ninivitas? Porque Jonas, ele ficou irado quando Deus perdoa os ninivitas, né? Quando Deus reconhece ali os ninivitas e perdoa os seus pecados devido aos seus arrependimentos, e Jonas se ira, tá vendo? O Senhor é um Deus de misericórdia. Então Jonas esperava que o povo fosse totalmente destruído, não era? E ele ora e reclamando, né? Jonas faz aqui uma oração de reclamação. Eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo. Eu sabia que se eu viesse aqui pregar, o Senhor iria se arrepender e o Senhor ia salvar esse povo, mas o Senhor tinha que destruir esse povo, porque esse povo é um povo cruel, é um povo ruim, já fez muita maldade, e o Senhor tinha que mesmo acabar com tudo. E às vezes a gente é assim, né?
Se fosse por nós, caía fogo do céu e mandava matar. Não posso falar essa palavra que o YouTube pode, de repente, derrubar o vídeo. Mas era o que Jonas queria. Então Deus faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas, mas depois envia um verme para destruí-la, né? E na lição, né, nós aprendemos aqui no capítulo 4, é que se Jonas tinha dó de uma planta, como Deus não teria misericórdia de mais de 120 mil pessoas em Nínive? Então ali você tinha mais de 120 mil pessoas que foram salvas pela mensagem de Jonas. Vejam só, 120 mil pessoas se arrependendo, 120 mil pessoas sendo salvas, né, ali através da mensagem de Jonas. E Jonas, ele ficou com dó de uma planta, porque aquela planta deu sombra para ele, deu descanso, e quando Deus vem e manda o verme destrói a planta, Jonas fica irritado, mas olha a minha planta, o que aconteceu com ela, né? Aí Deus fala, poxa, mas Jonas, você tem dó de uma planta, mas não tem dó de 120 mil pessoas? Então, é uma lição que nós aprendemos. Muitas vezes as coisas estão sendo invertidas, né? E o coração de Deus é cheio de compaixão, né? Deus é um homem, é um ser, Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão, e às vezes nós queremos justiça imediata, né? Às vezes não é isso que nós queremos, justiça, que Deus faça justiça, mas a nossa justiça é que Deus realmente castigue, é que Deus destrua, mas Deus prefere dar a oportunidade ao arrependimento. Então, nós vemos aqui que a aplicação prática para nós hoje é que não fuja do chamado de Deus. Não fuja, não fuja. Cada cristão tem uma missão. Fugir só gera tempestades. Não fuja do chamado de Deus. Cada um de nós temos uma missão e fugir vai acabar gerando tempestade. Deus ouve na aflição. Nenhum lugar é longe demais para que ele não escute o arrependido. Não importa onde você está, não importa o lugar que você está, Deus ele ouve. A palavra tem poder, né? Uma pregação simples, quando ungida por Deus, pode mudar destinos. Uma pregação simples, direta, quando ela é ungida por Deus, quando ela é direcionada por Deus, ela pode mudar destinos, vidas podem ser transformadas. E o amor de Deus é maior que o nosso preconceito, né? O nosso preconceito. Ele deseja salvar até aqueles que julgamos inimigos, que era o que Jonas fazia, julgava Nínive como grande inimigo mortal de Israel. Então Jonas aponta para Jesus. Assim como Jonas esteve 3 dias no peixe, Cristo esteve 3 dias no coração da terra e ressuscitou para dar vida eterna. E concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, o nosso estudo de hoje, o livro de Jonas não é apenas sobre um profeta teimoso e um grande peixe, não. O livro de Jonas não é apenas isso. É sobre um profeta teimoso, sobre a história de um homem que é engolido por um grande peixe, tal, mas é sobre um Deus grande e misericordioso. Esse é o tema central do livro de Jonas. É sobre um Deus misericordioso, né? Lendo e em irar-se, né? Lento em irar-se e rico em amor, né? Então esse Deus é um Deus lento em irar e é rico em amor. Aí nós fazemos uma pergunta aqui. Como nós reagimos quando Deus estende a sua graça, né? Como nós reagimos a isso? Quando Deus estende a sua graça a alguém que nós não nos agradamos, que às vezes nós não até consideramos como um inimigo, uma pessoa não próxima, como nós reagimos quando Deus ele age ali com a sua graça com esta pessoa, né? Nós nos alegramos ou murmuramos? Nós nos alegramos com aquela pessoa ou nós murmuramos por Deus ter transformado a vida dela? Que possamos ser um instrumento de salvação, não obstáculos para que outros conheçam o amor de Cristo, né? Essa é a lição que nós aprendemos hoje, é que possamos ser um instrumento de salvação e não sermos ali um obstáculo para que outros conheçam, sejam alcançados por Cristo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido muito com a lição de Jonas, as curiosidades, né, de Jonas aqui que nós falamos hoje. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e
toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.